Vídeo de hoje falando um pouco sobre o diafragma, que é um dos instrumentos de filtragem de luz essencial, básico, primário da fotografia. Então, se você ainda sente arrepios, Me dá arrepios quando escuta falar este nome, diafragma, você hoje vai tirar todas as suas dúvidas e entender tudo que você precisava saber. E eu vou te falar coisas que nunca te falaram. Então me fala. E você vai entender de uma vez o que é o diafragma. Eu sou o professor Guilherme Bressan, como sempre, altamente feliz em estar compartilhando conhecimentos mais aprofundados com vocês aqui no YouTube. Espero que vocês gostem tanto deste vídeo, dessa matéria, quanto eu gosto. Fique à vontade para curtir, compartilhar ou comentar e aparecer sempre aqui pelo canal. Fotografia não começa na câmera. Saber mexer na câmera é basicamente você ser alfabetizado. E não é porque você é alfabetizado que você sabe escrever um texto ou uma poesia. Esta é a nossa câmera digital, uma DSLR, Digital Single Lens Reflex. Então, cada vez mais, estas câmeras tradicionais com espelho estão perdendo espaço para as câmeras mirrorless. Se eu prefiro, eu, professor Guilherme Bressan, De jeito nenhum. eu acho as mirrorless muito brinquedinho. Eu acredito que as DSLR ainda tem mais corpo, ainda tem mais ambiência, uma aparência mais profissional. Esta é uma câmera digital tomada de lado, o instrumento de filtragem da lente, que é um buraquinho que fica bem nessa beiradinha aqui. Ele é o chamado diafragma. Na próxima aula nós vamos falar sobre o obturador, que é o instrumento de filtragem do corpo da câmera. Então isso aqui, ele se separa. Então o instrumento de filtragem da lente é o que a gente vai ver hoje, que é o diafragma. Então deem uma olhada como esse diafragma, ele faz sentido se você pensar ele não para maior ou menor, e sim para mais aberto e mais fechado. Então essas nomenclaturas com F que vocês estão vendo aqui na tela, elas são as nomenclaturas padrão dos fabricantes. Então a gente vai pensar que o buraco mais aberto seria um diafragma 1 para 1, ou seja, uma lente para um diafragma, e ele vai fechando. Se você lembrar os dois primeiros, você lembra o resto. Vejam bem, isso é o que a gente chama de passos completos, e o professor Guilherme só gostaria que vocês usassem passos completos. F1, F1 4, o dobro de 1 é 2. Acertou. O dobro de 1 4 é 2 8. A miserável. O dobro de 2 é 4, o dobro de 2, 8, é 5, 6, o dobro de 4 é 8, o dobro de 5, 6 é 11, o dobro de 8 é 16, o dobro de 11 é 22, e por aí vai. Consegue compreender que então o F1, ele é o buraco mais aberto, e o F22, aqui nessa escala que a gente fez, ele é o buraco mais fechado. Então a gente vai pensar essa dinâmica de diafragmas a partir da dinâmica de um cano. Se fosse um cano maior, mais aberto, vocês entendem que ele passaria muita água. E em compensação, se fosse um cano menorzinho, ele passaria pouca água. Para a gente compensar com o instrumento de filtragem da câmera, que é o obturador, que é uma velocidade, a gente vai pensar que canos pequenos tem que deixar a água passando mais tempo para conseguir fazer a foto. Canos grandes tem que deixar a água passar menos tempo para conseguir fazer a foto. Então, qual que é a dinâmica principal para a gente escolher o diafragma? Não sei. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar não na luz, mas se te interessa o fundo. Quando me interessa o fundo, eu preciso necessariamente fechar este buraco. E aí eu tenho que partir de um F8, de um F11, de um F16, porque aí eu quero longa visibilidade no fundo. Isso é o que a gente chama de profundidade de campo. Quanto maior a visibilidade do fundo, maior a nossa profundidade de campo. Fotos que desfocam o fundo são as chamadas fotos com pouca profundidade de campo. Então, em primeiro lugar, na minha decisão fotográfica, eu vou pensar, bom, me interessa o fundo ou não? Ninguém pode aparecer fazendo joinha na frente do Cristo Redentor desfocado. Você precisa ver que aquilo é o Cristo Redentor. É óbvio. Ninguém pode aparecer fazendo joinha na frente do Jardim Botânico aqui em Curitiba, porque você tem que ver o Jardim Botânico. Quando é uma pessoa na frente de uma parede colorida ou de uma parede branca, não faz diferença eu ver o fundo ou não. Então eu vou escolher um diafragma mais aberto, até porque a foto é da pessoa. Então, via de regra, isso não é algo absoluto, mas é uma regra, uma tendência. Quando você quer fazer fotos retrato, fotos de pessoas, fotos de detalhes, a ideia é você cultivar e utilizar diafragmas mais abertos. F2, F2.8, F4. Quando, pelo contrário, você precisa preservar os detalhes do fundo, você vai usar os diafragmas mais fechados. F5.6, F8. Quando você tem F22, F32, F64, até certo ponto, você tem quilômetros de foco por detrás do assunto focado. Então, isso é buracos muito pequenos, me dão extrema visibilidade do fundo. Isso não tem nada a ver com o foco, tá, gente? O foco pode estar feito com o diafragma aberto ou com um diafragma fechado. O que me interessa aqui é a quantidade de desfoque no fundo. Então, se você me pergunta, não, professor, legal, para desfocar fundo eu tenho que usar Fs abertos? Sim! Você tem que usar buracos abertos, F2, F2.8, F4. 90% das fotos que você vai fazer na tua vida, a tua primeira decisão vai ser o diafragma. Por quê? Porque você sabe se te interessa o fundo ou não. Então é a mais pura ideia de compensação de luz. A gente vai terminar de ver essa ideia de compensação no episódio que vem falando sobre velocidade de obturação e o obturador. Mas vejam essas duas fotos. Nessa aqui eu precisava de um buraco aberto
para a velocidade ser muito rápida e conseguir congelar aquelas gotinhas de cachaça. Só cachaça. Para essa foto aqui, um pouco mais borrada, eu precisava fechar o buraquinho, então entende? Deixar um buraco mais fechado para conseguir mais profundidade de campo e ao mesmo tempo levar a minha velocidade lá para baixo, porque buracos menores exigem mais tempo de passagem de luz. Ah, agora eu entendi. É a mesma coisa que um cano, gente. Na mesma caixinha, se fosse um cano grande, passasse muita água, queimaria a foto, ou seja, a foto ficaria toda branca. Se fosse um cano pequeno e não passasse água suficiente, não faria a foto, ficaria toda escura. Essa dinâmica de dar com buraco, devolver com velocidade, ou tirar do buraco, devolver com velocidade, é a principal atividade para quem quer fotografar sem perder tempo. Então, usando passos completos, conhecendo os diafragmas, conhecendo as velocidades de obturação, você perde menos tempo com escolhas técnicas. Você tem muita coisa para se preocupar do que ficar regulando câmera.